Quero falar sobre a região de desenvolvimento denominada Matopiba, lançada pelo governo federal. Falar com alegria de meu estado estar incluído, mas também com algumas preocupações que quero expressar aqui. Então, a convite do meu estado, governador do meu estado, Wellington Dias, participei no último dia 14, em Teresina, da cerimônia de lançamento do Plano de Desenvolvimento da região chamada Matopiba e a apresentação do decreto que criou a Agência de Desenvolvimento do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, daí a sigla Matopiba. A solenidade contou com a presença da ministra Cátia Abreu, da Agricultura, que apresentou dados importantes sobre a região e as possibilidades de transformação da mesma. A região da Matopiba, ou do Matopiba, não sei ainda qual é o gênero, abrange 33% do estado do Maranhão, 38% do Tocantins, 11% do meu estado do Piauí e 18% da Bahia. A área é responsável por 9,7% da produção de 201 milhões de toneladas de grãos prevista para o país na safra de 2014-2015. Uma área plantada de 7 milhões e 600 mil hectares que produzirão 19 milhões e 500 mil toneladas de grão. É considerada a mais nova fronteira agrícola do país, integrando 31 micro-regiões e 337 municípios. O potencial para a produção agrícola da região, especialmente de grãos e algodão, começou a ser revelado por produtores que saíram no Centro-Sul nos anos 90 em busca de novos desafios. Foram atraídos pelo clima definido, vegetação plana e o baixo preço das terras. Os agricultores começaram a expandir a atividade agrícola na região. É verdade, senhor presidente, que esta é uma região estratégica para o governo federal, que pretende apoiar o crescimento sustentável dos produtores locais, com investimento em tecnologia, assistência técnica, infraestrutura e equipamentos. É meu desejo que a nova Agência de Desenvolvimento promova a inovação, a pesquisa e leve assistência técnica, sobretudo aos pequenos e médios agricultores, que são quem de fato produz os alimentos que chegam às nossas mesas todos os dias. Fortalecendo o desenvolvimento sustentável da agricultura, reflexos muito positivos se farão sentir nos pequenos e médios municípios, na vida das pessoas, na fixação do homem no campo e na valorização da vida rural. O Matopiba será a única região agrícola brasileira acompanhada e monitorada desde o início pelo governo federal. Assim, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, teremos a oportunidade de fazer algo diferente do que foi observado em outras fronteiras agrícolas brasileiras, que tiveram implantação desordenada, sem respeito ao meio ambiente e aos povos e comunidades tradicionais. Pesquisas realizadas pela Embrapa mostram que é possível aumentar a produção da região sem abrir novas frentes de desmatamento, apenas recuperando para a agricultura e para a pecuária as áreas que hoje se encontram degradadas. Mas para isso acontecer, é preciso romper com a lógica desenvolvimentista, comumente aplicada pelo agronegócio, investindo-se no aperfeiçoamento de tecnologias apropriadas à região e valorizando o conhecimento ancestral de nossas comunidades rurais. Vamos nos lembrar de que a quase totalidade do território abrangido pela nova Agência de Desenvolvimento está inserida na frágil região da Caatinga e do Cerrado. Estes, senhor presidente, são os dois únicos biomas que ainda não são reconhecidos como patrimônio nacional pela Constituição brasileira. E, assim, todo este território e a biodiversidade associada a ele estão esquecidos, fragilizados e vulneráveis à destruição. Desta tribuna, chamo a atenção muito especial para com a Caatinga, bioma que recebe boa parte de três estados abrangidos pela nova agência. A Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro e, apesar de ter sido reconhecida como uma das 37 principais regiões naturais do planeta, ao lado da Amazônia e do Pantanal, já é o terceiro bioma mais degradado do Brasil, pois 45% de sua área já foi desmatada. Cerca de 1/3 de suas plantas e 15% dos seus animais são espécies exclusivas, que só nascem na Caatinga. Não podemos desprezar essa riqueza biológica, que não pode ser encontrada em nenhuma
outra parte do mundo, senhor presidente. A biodiversidade do nosso bioma Caatinga ampara múltiplas atividades econômicas voltadas para os fins industriais, farmacêuticos, cosméticos, químicos e de alimentos. E isto, ao invés de ser destruído, precisa ser preservado e valorizado. Já o Cerrado, aqui onde estamos, é o segundo maior bioma brasileiro. É considerado uma área prioritária para a conservação do planeta e um dos biomas mais ameaçados do globo. Possui as maiores reservas subterrâneas de água doce do mundo. É a caixa d'água do Brasil. O mascote da Copa do Mundo do ano passado, o Tatu Bola, que representou a rica biodiversidade brasileira nesse evento mundial, ocorre exclusivamente na Caatinga e no Cerrado. Biomas que, ironicamente, por omissão deste Congresso Nacional, ainda não são reconhecidos como patrimônio nacional. Paralelamente à implantação dessa nova agência, conclamo este Parlamento a corrigir o equívoco da Constituição Federal de 88, aprovando uma das PECs que estão tramitando em nossas casas legislativas, garantindo a proteção da integridade biológica e territorial da Caatinga e do Cerrado. Só assim mostraremos o nosso concreto compromisso com o desenvolvimento sustentável da nossa região, com a valorização da nossa biodiversidade e das populações abrigadas nesses dois biomas. Por fim, é preciso não perder a referência daquilo que já está lá há anos e que não pode ser descaracterizado. Ali estão 324 mil estabelecimentos agrícolas, 46 unidades de conservação, 35 terras indígenas, 781 assentamentos de reforma agrária, áreas quilombolas e nascente de vários rios. No Piauí, podemos lembrar o rio Gurgueia, que nasce na Chapada das Mangabeiras com o nome de Galeão. O rio Uruçuí Preto, cujas nascentes estão no limite do município de Santa Filomena e Quijubués. E o Parnaíba, razão de viver do Piauí e do Maranhão, que nasce na Chapada das Mangabeiras, no extremo sul do Piauí, a uma altitude de 709 metros, e desce banhando com suas águas generosas 22 municípios piauienses, desaguando no Oceano Atlântico, formando o maior delta das Américas, depois de percorrer 1.485 quilômetros. Nada ali deve ser imposto à população. Há que se respeitar a sua cultura e a modernização deve se dar pelo convencimento. É preciso investir em educação, principalmente dos que moram nas regiões das nascentes há anos, não para expulsá-los, mas para torná-los guardiões da riqueza ali existente, suprindo a falta de fiscais do governo. E ainda, não se pode permitir que a ganância econômica de alguns assedie os pequenos produtores para venderem suas terras. Esse projeto do Matopiba tem que se revestir da mais ampla inclusão social daqueles que têm terra, mas continuam produzindo apenas agricultura de subsistência. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigada.